Olá pessoal, professor Cleiton Xavier do Zumira de Novaes. Nós vamos falar nessa videoaula de hoje sobre o jogo de dama, certo? É um jogo de tabuleiro bem famoso, muita gente adota. Então a gente vai falar um pouquinho sobre de onde vem, as curiosidades, características, como jogar. É um jogo bem simples, mas bem divertido de se jogar. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Um jogo similar foi jogado por milhares de anos, né? Um tabuleiro semelhante a um tabuleiro de damas foi encontrado na Ucrânia e data de 3.000 anos antes de Cristo, certo? No Museu Britânico. Os exemplares de antigos tabuleiros de damas eles são egípcios, né? Eles foram encontrados com suas peças em câmaras mortuárias e o seu jogo foi jogado pela rainha Hatshepsut. Platão também mencionou, né, um jogo chamado Teteia ou Peteia como sendo de origem egípcia, também mencionado por Homero. Os romanos jogavam uma derivação de Peteia chamado Latrúnculo. Então vocês estão vendo aí que o jogo de dama ele é bem antigo, né? Lá para os anos de 3.000 anos antes de Cristo. Então é bem antigo mesmo. Então a gente vai oficializar aqui que o jogo de dama ele foi criado, tá, no Egito, ok? Vamos seguir. As peças elas se tornaram conhecidas como damas quando esse nome também foi adotado para a rainha de xadrez. Então, como tinha no xadrez a rainha, aí o jogo de dama ele foi colocado esse nome para ser o opositor à rainha, né? A regra, forçando os jogadores a tomar sempre que possível, foi introduzido na França em torno de 1535, altura em que o jogo se tornou conhecido como GeoForce, idêntico ao jogo de damas inglês moderno. O jogo sem a captura forçada ficou conhecido como Ligue Plaisance de Dames, o precursor dos jogos de damas internacional. Então, assim, existem algumas formas de se jogar a dama, né? Então, existe uma forma de capturar a peça ou sem capturar a peça, né? Mas isso aí, mais para frente, a gente vai ver. Tá? Então, o nome foi dado, né, na França, tá? Colocando essa troca da dama pela rainha. Né? A rainha é no jogo de xadrez e nesse outro jogo é a dama. No século XVIII, o escritor inglês Samuel Johnson escreveu um prefácio para um livro de 1756 sobre damas de William Payne, o mais antigo livro da língua inglesa sobre o jogo. Então, um livro bem antigo falando sobre esse jogo da, da era lá da Inglaterra. Damas no computador, né? Em julho de 2007, um grupo de universidade de Alberta, liderado por Jonathan Schaeffer, anunciou num artigo publicado na revista Science que havia resolvido o jogo de damas. O programa TINOC, conhecido pelo grupo desde 1989, chegou a um ponto de sua evolução em que comprovadamente tornou-se imbatível. Desta forma, o grupo pode demonstrar que as damas são um jogo de empate, ou seja, sempre terminará em empate se ambos os adversários realizarem as jogadas corretas. Óbvio que nem todos vão acontecer esses empates, né? Mais para frente também eu vou falar um pouquinho sobre esses empates. Tá? Mas o jogo é basicamente para você capturar as peças do seu adversário até que ele não fique sem nenhuma peça. Então aqui ó, nessa foto vocês podem ver as damas, são 12 peças, tá? Colocadas diagonalmente uma do lado da outra e
horizontalmente com o espaço de uma casa entre uma e outra, na vertical também. Tá? Então, tenho peças brancas e peças pretas. Isso pode variar de acordo com o tabuleiro que você tiver. Nessa foto aí nós vemos peça amarela e peça marrom. Mas é basicamente isso. O tabuleiro ele tem esse formato, né, quadrado, e ele tem 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical, certo? E o início do jogo é esse que vocês estão vendo aí nessa foto. Então, as regras. O jogo de damas pratica-se entre dois jogadores, num tabuleiro quadrado de 64 casas alternadamente de claras e escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 peças pretas. Como eu falei, isso varia, né? O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário. O jogador que conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida. O tabuleiro deve ser colocado de modo que a casa angular à esquerda de cada parceiro seja escura. Certo? Então, sempre a primeira casa à esquerda tem que ser escura. Tanto para o jogador como para o outro. No início da partida, as peças devem ser colocadas no tabuleiro sobre as casas escuras da seguinte forma. Nas 3 primeiras fileiras horizontais, as peças brancas e nas 3 primeiras últimas fileiras, as peças pretas. Tá? Então, de baixo para cima, as peças brancas e lá em cima, as peças pretas. Movimento de captura é basicamente isso aqui. Ó. Se a minha peça, se eu sou o jogador de preto nesse tabuleiro e é a minha vez, eu passo por cima da peça amarela que está aí, vocês estão vendo, e fico naquele local onde a peça amarela está e capturo a peça amarela. Basicamente o jogo é isso. A peça movimenta-se em diagonal sobre as casas escuras, para frente e uma casa de cada vez. Tá? A única peça que pode andar mais de uma casa de cada vez é quando você faz dama. Tá? A peça pode capturar a peça do adversário movendo-se para frente e permitindo também capturar a peça do adversário movendo-se para trás. Você não pode andar para trás, mas se for para comer a peça do adversário, capturar a peça do adversário, você pode jogar para trás. A peça que atingir a 8ª casa adversária, parando ali, será promovida a dama, peça de movimentos mais amplos que a simples peça. Assinala-se dama sobrepondo a pedra promovida, outra da mesma cor. Ou seja, se a minha peça é branca e eu chego lá no final da casa preta, a minha peça vira uma dama. E essa dama ela pode andar em qualquer parte, se movimentar diagonalmente, quantas casas ela quiser. A dama pode mover-se para trás e para frente em diagonal, uma casa de cada vez, diferente das outras peças que movimentam-se apenas para frente e para a diagonal. Na diagonal, né? A dama se movimenta para qualquer lado, diagonalmente, e mais de uma casa por vez, né? Quando na casa continua uma peça houver uma peça adversária com a casa imediata vaga na mesma diagonal, a peça tomada passando pela citada casa vaga. Assim, a peça toma para frente e para trás, sendo este o único movimento retrógrado da peça. Como eu falei, ela só volta para trás se for para comer ou capturar a peça adversária. Tá? E uma peça pode capturar mais de uma, sendo que na mesma jogada. Tá? Ele pode, se tiver ao seu alcance, pegar mais de uma peça, né? Então, aí se é como tem explicando aqui, ó, se após a tomada de uma peça a circunstância se repetir, a peça continuará a tomada do mesmo lance, chamando-se esse de movimento de tomada em cadeia.
Então ele pode tomar uma, duas, três, quatro, quantas peças tiver na sequência. Se nas diagonais da casa de partida da dama houver uma peça adversária cuja casa imediata esteja vaga, a dama toma ela passando para qualquer casa vaga após a peça tomada. A dama também toma em cadeia. Então a dama ela pode tomar em cadeia, né, várias peças, e pode também tomar uma peça só e parar onde ela quiser. Tá? Então a captura da peça ela é obrigatória. Tá? A pedra e a dama têm o mesmo valor para tomar ou ser tomada. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de tomar, é obrigatório executar o lance que o tome o maior número de peças. Tá? Outra coisa, se o jogador não quiser tomar aquela peça, né, é sopro e ele perde aquela peça que ele teria que comer. Né? A peça que toma poderá passar mais de uma vez pela mesma casa vazia, porém não poderá tomar qualquer peça mais de uma vez. Não será promovida a peça que, numa tomada em cadeia, apenas passe pela oitava casa adversária. Então, assim, se eu estiver fazendo uma jogada e tiver que comer três peças em sequência e passar pela casa da dama, eu não vou me tornar dama. É como se fosse uma jogada única. As peças só deverão ser retiradas do tabuleiro depois de completado o lance. As brancas têm sempre a saída. Então, nunca sai com a preta, sempre sai com a branca. Isto é, o primeiro lance da partida. Determina-se por sorteio ou convenção para quem vai ser branca ou preta. Né? A partida ela pode terminar empatada, né? Só que tem alguns critérios. Os dois parceiros concordam com o empate. A partida de qualquer ponto, se tivesse repetindo várias vezes aquela mesma sequência de lance, geralmente quando você está com a dama e o outro adversário com a dama e acabou as outras peças, ele fica numa diagonal correndo para lá e para cá e não vai ter como terminar o jogo. Né? Após 20 lances sucessivos, é determinado o empate. Uma mesma posição se produzir pela terceira vez, cabendo ao mesmo jogador o lance, deverá o interessado reclamar o empate antes que a posição se modifique. Então, se eu estou numa posição e essa posição se repete 3 vezes, o adversário ele pode reclamar um empate. Na luta de 3 damas contra uma, o lado maior não conseguia obter vitória em 20 lances, aí também para o jogo e dá empate. Então, se eu estou com 3 damas e o adversário está com uma, e a gente faz 20 jogadas e o outro adversário correndo não consegue, e eu não consigo comer a peça dele, capturar, então ele pode reclamar o empate e o jogo reinicia com todas as peças. O jogo de damas difundido, que foi por todo o mundo, acabou por receber alterações, né, dependendo da região em que é jogado. Então, assim, depende muito, né? Tem local que pode comer para trás, tem local que não pode comer para trás, tem local que pode o sopro, tem local que não pode o sopro, e assim por diante. Dependendo da região, se modifica-se as regras. Tá? Então, vou passar uma atividade agora de 5 questões. Vocês fazem em casa, no caderno de vocês, e me mandam a foto pelo WhatsApp. Tá ok? Um abraço e até mais.